Ó, atenção, porque acaba de chegar aqui a entrevista, já vamos começar, 18h41. Denúncia grave envolvendo 2 professores de um colégio estadual na Zona Norte de Londrina, que são suspeitos de assediarem pelo menos 5 alunas adolescentes. Pais chegaram a fazer um protesto em frente ao colégio e a Polícia Militar precisou reforçar a segurança por conta disso. Uma das adolescentes, apenas 12 anos. O Pedro Marconi está ao vivo junto comigo, trazendo todos os detalhes. É uma história extremamente revoltante por acontecer dentro de uma escola, por partir dentro de uma sala com o professor. Veja só a gravidade do que a gente está trazendo nesse momento, Pedro. E acredito que você falou com a mãe nessa hora está completamente revoltada com a situação. Boa noite mais uma vez para você, Pedro. Boa noite novamente, Buganza, a você e a todos. Não só revoltada, mas também triste, como você bem destacou, um ambiente escolar, um local que deveria representar segurança, respeito. Acontece esse tipo de situação denunciada, então, por essas famílias. Em um grupo de WhatsApp, estão cerca de 15 mães que relatam que as filhas teriam sido vítimas desses 2 professores. Uma situação que, a princípio, começou no ano passado e se estendeu até esse ano. Essa situação, esses assédios e também casos de importunação sexual teria acontecido dentro de um colégio estadual que fica na região norte da cidade. Eu conversei agora há pouco com a mãe de uma dessas vítimas. A adolescente, na época tinha 12 anos, praticamente uma criança, teria sido abordada por esse professor perto da sala da diretoria. Ele falou sobre a calça dela e depois tentou abraçá-la de forma forçada e ela saiu correndo. Essa mãe que procurou os direitos da filha, levando essa situação, essa denúncia para o conhecimento das autoridades e principalmente da polícia. Ela registrou um boletim de ocorrência, a investigação está correndo, daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão da apuração por parte da polícia. Então vamos ouvir o trecho em que ela contou pra gente como que aconteceu esse caso de importunação e também assédio com a filha, repito, na época com 12 anos, perto de uma sala desse colégio estadual. Vamos ver. Ela relatou pra gente, né, no mesmo dia que aconteceu, ela estava saindo do recreio, né, do intervalo, e subiu nas escadas, que ela estava estudando no 2º andar, e encontrou o professor. O professor não era professor dela ainda, né, ele foi agora esse ano, e abordou ela, passando a mão na perna dela e falando assim: essa calça que você tá é de shopping. Você não pode ficar vindo com essa calça, esse tipo de calça na escola. E ela falou: não, eu não tenho educação física com você, e hoje eu também não tenho educação física com o meu professor, e não tem por que ser de shopping. Aí ele começou a querer abraçar ela, passou a mão na perna dela, e começou a abraçar ela, passando a mão no seio dela, querendo abraçar ela. E ela pegou e empurrou ele e falou assim: não, eu não gosto que ninguém me abrace. E saiu correndo, subindo as escadas e chegou na sala de aula contando para as amigas dela. Foi forçado o que ele fez. Foi forçado. 18h45, além disso, a mãe deu mais detalhes do que estava acontecendo nesse meio, dentro da sala, não é? Como é que estava ali a conversa do professor com as alunas. O Pedro tem mais detalhes sobre isso. Pedro, conta pra gente, como é que foi essa parte da entrevista? Então, essa mãe ela relatou que a filha dela viveu em relação a um professor, mas as denúncias, tanto de importunação quanto assédio, recai também sobre outro professor do mesmo colégio, ou seja, 2 servidores públicos estão sendo denunciados por essas famílias por então passar ali do ponto na conduta, no tratamento com as estudantes, todas meninas. E segundo essa mãe, parte desse ato criminoso, caso seja comprovado pelas forças de segurança, também aconteceu no ambiente virtual, em trocas de mensagens e até questão de vídeos. Vamos ver mais um trecho da entrevista com a mãe. O outro professor mexeu com outras garotas, né? Não foi com ela, só foi um. E as outras garotas relatam sobre filme pornô, pornografias, chegando perto, próximo, com malícia.
do professor que fez esses atos contra a sua filha, chegaram mais denúncias em relação a atitudes dele, nesses grupos de mães, nessas conversas que vocês vêm tendo com outras famílias? Sim, sim, bastante. Não são só. Porque 4 conseguiram a medida protetiva, estavam atrás faz um tempinho, mas agora, inclusive, está aparecendo mais mães novas, né? Mais relatos novos, né? Absurdo, inclusive. Para você, como mãe, recebendo uma notícia tão grave disso que aconteceu no colégio, que sentimento que gera? Ai, de dor, tristeza, raiva. É um sentimento assim de que a gente tá sozinho e a gente depende de vocês, a gente depende do juiz, a gente depende porque isso não pode acontecer, né? 18h47, vou seguir com o Pedro, porque a gente está aqui vendo uma história realmente que deixa todo mundo de queixo caído por ter acontecido dentro da escola, não é? Por esses professores terem agido dessa forma. Tem que ser investigados. Se isso realmente aconteceu, como tudo está apontando, não é? Tem que ser punidos. E o Pedro Marconi tem as informações de como, nesse momento, o próprio Núcleo de Educação está tratando desse caso, Pedro. Está sim, Buganza. O núcleo, então, regional aqui de educação encaminhou para a Secretaria de Estado da Educação um pedido para abertura de sindicância para apurar a conduta desses 2 professores no campo administrativo. Esses 2 servidores, eles estão afastados da sala de aula por uma determinação judicial, ou seja, eles não estão mais dando aula lá no colégio da Zona Norte, onde teria acontecido toda essa situação de assédio e também de importunação sexual. Nós procuramos a Polícia Civil, que informou que está investigando o caso, inclusive já começou a ouvir testemunhas. E aí, Buganza, uma informação também foi trazida pelas famílias, é que na semana que vem elas estão programando um protesto em frente ao colégio, pedindo respeito às estudantes e também justiça para que esses casos não fiquem impunes e principalmente não se repitam com mais ninguém, Buganza. Com certeza. Pedro, obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando esse caso. A qualquer momento a gente pode voltar com mais detalhes, tá certo? 18h48.